Sofre os olhos, deita a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, Maria, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. O ser no corpo é um passarinho, na janela quer voar. O pensar é bola, vibra harmonias pelo éter, pelo ar. Sofre os olhos, deita a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, Maria, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. A casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Rádio Web Fraternidade e o Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico e Valdo, pelo espírito de André Luiz, com nosso amigo, nosso professor, nosso companheiro de estudo, Otacílio. Boa noite, Otacílio. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana, nos bastidores e mais as visitas aí hoje. Boa noite a todos os nossos amigos que já estão aqui conosco no chat. É muito bom ler o nome de todos vocês aqui. É uma alegria muito grande a gente estar juntos para aprender coisas importantes sobre nós mesmos, que o André Luiz nos traz nesse estudo tão precioso. E hoje, né, professor, dando continuidade ao capítulo 2, né, o corpo espiritual, Isso. Vamos falar dos centros, né? Estamos falando sobre os centros vitais, ou centros de força,
não é, que são os fulcros energéticos de distribuição e funcionamento do corpo espiritual, do nosso perispírito, que são movidos através da criação da mente, né? A mente, o nosso ser espiritual, é que cria para nós esse corpo tão estruturalmente bem organizado. Vamos aprender ao longo desse livro, desse estudo, como é que ele vai sendo formado aos poucos e como é que ele se estrutura lentamente através do processo da evolução. E como é bom estudar, né, professor? Porque eu não participei, eu não fiz a transmissão da última aula, mas depois eu assisti tudo na íntegra, né? E teve uma parte nova lá para mim que foi o corpo mental, né? Eu falei, meu Deus, eu não conhecia. Mas então, professor, para a gente começar, vamos fazer a nossa prece? Vamos lá. Vamos todos nós unidos nesse pensamento único, né? Nesse desejo único que todos nós temos de estudar, de aprender, de podermos estar aqui comungando uns com os outros nossos pensamentos, nossos sentimentos melhores e buscar em Deus, no nosso Criador, em Jesus, no nosso Mestre querido, nos Espíritos bondosos que nos amparam e no próprio André Luiz, que nos orienta nesse estudo, para que nós possamos juntos aproveitar bem essa noite de estudo, trocando energias, trocando experiências, trocando carinho, amizade, e ao mesmo tempo vibrando todos nós pela paz do nosso planeta, pela harmonia entre as criaturas, construindo com o nosso esforço um mundo melhor, um mundo futuro onde todos nós possamos viver com paz e com serenidade. Querido Pai Celestial, nesse instante que nós endereçamos o nosso pensamento a Ti, buscamos, Senhor, em Ti as forças espirituais que todos nós necessitamos para seguirmos a nossa romagem evolutiva rumo à perfeição espiritual, rumo à plenitude espiritual, onde então teremos um dia conquistado a comunhão plena de nós, criaturas, contigo, nosso Criador. Ampara-nos agora e sempre, Senhor, e abençoe nossos estudos. Que assim seja. Então vamos lá, professor, continuar falando, né? Muito bom. Então, nós, na sexta-feira passada, não é? Utilizamos desse capítulo, basicamente o primeiro, né, o retrato do corpo mental, depois falamos sobre os centros vitais, que são 7 centros de força que nós temos, o coronariano, o cerebral, né, o centro laríngeo, o centro cardíaco, o centro gástrico, o centro esplênico e o centro genésico. Então, esses centros de força representam no nosso organismo perispiritual os núcleos ou centros de concentração das energias produzidas pelo espírito através da mente, porque a mente, quando pensa, o ser espiritual, quando pensa e sente, ele movimenta energias extraídas do fluido cósmico universal e estrutura essa expressão do nosso pensamento, do nosso sentimento, através desse corpo espiritual, perispírito, não é? Que faz circular processos energéticos nesses centros de força para que esse corpo espiritual vibre e irradie de nós o nosso pensamento e o nosso sentimento. Então, é um corpo não só perceptivo nosso, mas também um corpo que nos representa e nos faz ser notados pelos outros espíritos. Antes da doutrina espírita, né, a maioria das religiões não sabia falar para nós o que era o espírito depois da desencarnação. Não é? A alma ou o espírito ficava assim sem uma definição clara.
até que a gente compreendeu, né, através da doutrina espírita, que nos coloca isso de maneira muito simples, que nós temos um corpo espiritual, que nós temos uma representação material, sutil, da nossa própria realidade como ser pensante, como ser que sente. E esse corpo espiritual, que Allan Kardec chama de perispírito, tem uma estruturação energética importante para representar as conquistas e as irradiações do espírito e, ao mesmo tempo, perceber as irradiações dos outros espíritos no processo de comunicação que fazemos uns com os outros. Então, hoje nós vamos estudar um pouco mais o centro coronário e vamos seguir nesse capítulo como André Luiz nos apresenta. Então, ele diz assim sobre o centro coronário, que é o centro que está no centro, né, na parte central da nossa estrutura mental, da nossa estrutura cerebral, quando a gente pensa no corpo físico. Porque todos esses centros de força têm um correspondente órgão ou grupos de órgãos que estão relacionados com esses centros de força energético para que o espírito possa passar também as suas impressões e as suas percepções através desses centros de força, através dos órgãos que estão relacionados com ele. Então, o centro coronariano está centralizado no tálamo, não é? Que contém ali duas glândulas importantes, que é a epífise e a hipófise, ou a pineal e a pituitária, são outros dois nomes. Essas duas glândulas fazem parte do controle de todo o sistema endocrinológico do nosso corpo, mas também está associado com plexos nervosos do sistema nervoso central, não é? Que vai exercer, então, os processos de comando do corpo físico, que o espírito perpassa através do corpo espiritual para o corpo biológico. Então, o centro coronariano, ele fala o seguinte, que temos particularmente no centro coronário, ou coronariano, o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Vamos entender isso aqui. O que é fisiopsicossomático? Físio é do corpo físico, psico do corpo espiritual, e soma representa corpo. Então, ele está juntando o corpo espiritual e o corpo físico nessa palavra, fisiopsicossomática. Tá? Então, o centro coronário é o ponto de interação, ou centro de interação, entre as forças determinantes que nascem do espírito, da mente, se a gente quiser assim, desse corpo mental, não é? E através dele, então, ele perpassa essas forças para a estruturação e funcionamento tanto do perispírito quanto do corpo físico. Desse centro coronário parte a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível que se difunde sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros interdependentes entre si, os outros centros de força, imprimem semelhantes reflexos como espelhos, não é? Que devolvem essas energias, faz um processo circulante energético, né? Imprime, então, semelhantes reflexos nos órgãos e nos demais implementos de nossa constituição particular, porque cada um tem um perispírito próprio, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Então, vejam que nesse centro coronariano está também, além da ação
que parte, impulsionado pela mente que pensa e que sente, essas energias, e, ao mesmo tempo, estrutura nela as consequências naturais do tipo de pensamento e sentimento que nós estamos gerando através da nossa mente. Então, se a gente pensa desagradável, se a gente sente desagradável, a gente reflete de volta, né, nesse processo de circuitação energética entre os centros vitais, de volta ao corpo, ao centro coronariano, as consequências daquilo que nós emitimos. Por isso é que a lei de ação e reação está intrínseca na nossa própria capacidade de criar, de meditar, de pensar, de sentir, de gerar ondas mentais. A mente, então, elabora as criações que lhe fluem da vontade do espírito, apropriando-se dos elementos que o circundam. Esses elementos são elementos do fluido cósmico universal, do ambiente onde a pessoa se encontra, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhe diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do nosso destino. Quer dizer, nós mesmos destinamos a nós mesmos as consequências daquilo que a gente gera. Se a gente gera pensamentos bons, não é? A gente cria consequências felizes. Se a gente gera pensamentos ruins, a gente gera consequências infelizes. Tudo isso é uma movimentação na mente, produzido pela mente, fixado no centro coronariano, porque o espírito tem consciência da própria realidade, da própria individualidade. Então, nós somos responsáveis pelos nossos destinos. Há um mecanismo intrínseco, interno, que fixa na gente a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, muito bom isso, porque aí a gente não precisa ficar preocupado que Deus vai nos punir, porque não é Deus que nos pune, é uma lei natural, inteligente, porque é uma lei divina, que funciona intrinsecamente dentro de nós mesmos. Do mesmo jeito que quando a gente alimenta, o nosso processo digestivo funciona naturalmente. E se a gente alimenta de alimentos saudáveis, o nosso corpo físico, não é, produz com esse alimento saudável as energias necessárias para manter a nossa saúde. Mas se a gente come indevidamente alimentos que não são saudáveis, a gente gera, como consequência natural, distúrbios orgânicos no nosso próprio corpo físico em função da alimentação inadequada. Você vê que é um processo intrínseco, está dentro da gente. Nós somos os artífices, por isso mesmo, da nossa felicidade ou do nosso sofrimento. Aí ele vai falar um pouco de onde surge essa estrutura, né, de centros vitais. E ele vai, então, dizer que ele já está no mundo espiritual, o André Luiz, estudando a estrutura mental das células, porque elas começam embrionariamente, esses centros de força começam a se formar embrionariamente nas células, quando o princípio inteligente, ainda rudimentar, começa a mobilizar através do primeira estruturação corporal que ele faz, usando o fluido cósmico e aglutinando moléculas biológicas para estruturar a célula, ele já começa ali a montar rudimentos desses centros de força, desses centros energéticos que também existe muito rudimentarmente nas células. Então, ele fala isso aqui na estrutura mental das células. É importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, eles, os espíritos, nós também vamos fazer isso quando a gente passar para lá, na esfera que nos é própria, no mundo espiritual,
estudamos presentemente a estrutura mental das células, de modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior, com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação. Todos eles, esses fluidos de origem mental, e todos eles entretecidos, quer dizer, feito às custas da essência da matéria primária ou hausto corpuscular de Deus, que é o fluido cósmico universal, que se compõe como a base do universo infinito. Então, vejam que tudo isso está estruturado num processo evolutivo que começa na célula. Muito bom isso, a gente saber isso, que a gente começou como princípio inteligente, rudimentar numa célula e aprendeu a se desenvolver até chegar a espírito humano, com toda essa complexidade de um corpo, não é, perispiritual complexo, com vários centros vitais de forças e que utiliza, ao mesmo tempo, através do processo evolutivo, formando junto o corpo físico, biológico, que vai atender às nossas necessidades evolutivas. E ele fala aqui, então, desses centros vitais e das células. São os centros vitais fulcros energéticos. O que significa fulcros energéticos? Centros energéticos, não é? Redemoinhos energéticos, pontos energéticos, bases energéticas. Esse é o significado de fulcros, que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema pela qual o homem possui no corpo denso. E detemos todos no corpo espiritual, em recursos equivalentes, as células que produzem, por sua diferenciação celular, tudo que a gente precisa, desde o fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos, as que se distendem para a recobertura do tecido do intestino, as que desempenham complexas funções químicas, fabricando moléculas energéticas que nós precisamos no fígado, as que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins e outras tantas, cada um dos nossos organismos, que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e à defesa da vida nas glândulas, fazendo, portanto, os hormônios nos tecidos e nos órgãos que nos constitui o cosmo vivo de manifestação, produzindo, por exemplo, nas células neuronais, os elementos, as moléculas que são sinalizadoras nos processos da sinapse, de transmissão, não é, das energias físicas necessárias, bioquímicas necessárias para a manutenção do equilíbrio do nosso corpo físico. Tanto quanto a célula individual, a personalizar-se na ameba que vive sozinha, como um organismo unicelular, que é um ser unicelular, que reclama um ambiente próprio e nutrição adequada para crescer e reproduzir-se, garantindo a sobrevivência da espécie no oceano em que respira, os bilhões de células que nos servem ao veículo de expressão, nosso corpo físico, agora domesticadas pelo espírito, na sua quase totalidade em funções exclusivas, necessitam de substâncias especiais, água, oxigênio, canais de exoneração excretória, quer dizer, para colocar para fora que não serve, para se multiplicarem no trabalho específico de nosso espírito, lhes traça, encontrando, porém, esse clima que lhe é indispensável na estrutura aquosa
de nossa constituição fisiopsicossomática, a expressar-se nos líquidos extracelulares, formados pelo líquido intersticial e pelo plasma sanguíneo. Quer dizer, o nosso corpo, essas células todas do nosso corpo, estão embebidas em 2 tipos de líquidos especiais, que são os líquidos intersticiais entre células e pelo plasma sanguíneo que corre em nossas artérias e veias. Então, do mesmo jeito que a ameba precisa lá do oceano, das águas do mar, para sobreviver, da onde ela extrai o seu alimento, não é? E faz a troca entre aquilo que ela aproveita e aquilo que ela não precisa, com o oceano, nós fazemos isso com o líquido, não é? Que banha e está distribuído em todas as células do nosso organismo. Muito bonitinho isso, né? Essa comparação que ele faz. Uma coisa que interessante que ele vai falar aqui também é a exteriorização desses centros vitais. Não se esqueçam que os centros vitais estão fixados, estruturados no corpo perispiritual. Observando o corpo espiritual ou o psicossoma, soma é corpo, psico é espiritual, corpo espiritual, psicossoma é a mesma coisa de perispírito. Então, observando o corpo espiritual ou perispírito ou psicossoma, desse modo, em nossa rápida síntese, como veículo, ele chama de eletromagnético, mas eu prefiro chamar de energético, porque ele não é puramente eletromagnético, ele é fluido cósmico universal, que é diferente do eletromagnético. Portanto, vamos chamar de veículo energético, espiritual energético. Qual o próprio corpo físico vulgar, nosso corpo físico vulgar é eletromagnético. Mas o corpo espiritual não é eletromagnético propriamente. Seria melhor chamar de mento eletromagnético, isto é, a semelhança das forças eletromagnéticas, a gente tem as forças que mantêm a estruturação do fluido cósmico, que ainda não é conhecido da nossa ciência, certo? Reconheceremos, então, facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos hipnotizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos no corpo espiritual são também exteriorizáveis do corpo físico, quando a criatura se encontra no campo da encarnação. Isto é, quando a gente está encarnado, a gente pode exteriorizar-se com o nosso perispírito carregando esses centros de força. Fenômeno esse a que atendem habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando, nesse corpo espiritual, renovações e transformações que vão retratar no comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento. Recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro, do nosso mundo de regeneração. Isto é, muitas das nossas doenças podem ser melhoradas quando se trata diretamente o equilíbrio dos centros de força do corpo perispiritual com intervenções que os espíritos superiores podem fazer. A gente lê no livro Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira, que ela passa um certo tempo em estado de catalepsia, fora do corpo físico, o corpo dela fica inerte, como se estivesse em coma, e ela espiritualmente é levada para o mundo espiritual, e como ela era uma ex-suicida de vidas anteriores, e ela estava trabalhando muito bem pela sua recomposição aqui na vida física, eles então fazem operações de reorganização dos centros vitais do corpo perispiritual dela no mundo espiritual,
para ela se libertar, por mérito, das consequências marcadas pelos atos de suicídio dela em vidas anteriores. Então, aí ela mereceu essa intervenção espiritual para ajudá-la a se recompor melhor, não é? E curar definitivamente as sequelas do ato de violentar o corpo físico e o corpo espiritual dela no passado, através da agressão suicida no corpo físico. Muito interessante, portanto, a gente saber que os espíritos podem nos ajudar, principalmente durante a noite, quando a gente sai do corpo físico, a gente se exterioriza no corpo físico, com o corpo perispiritual, e os espíritos podem nos auxiliar na cura de algumas doenças, quando a gente tem mérito, interferindo no equilíbrio de forças dos centros vitais do corpo perispiritual. Agora ele vai falar um pouco sobre o corpo espiritual depois que a gente sai do corpo físico, depois da morte. Em suma, em resumo, o psicossoma, o corpo perispiritual, é ainda um corpo de duração variável, quer dizer, porque como ele é feito de fluido cósmico, ele é modificável, tá certo? Então, a estruturação dele pode variar, é de duração variável por isso. Segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, de nós, aqueles, os espíritos. Não é? Isso, então, transcende o corpo fisiológico, o corpo físico. E aí, no corpo espiritual, podem apresentar algumas transformações fundamentais depois da morte carnal, depois que a gente se desliga do corpo físico. Principalmente em 2 dos centros vitais, no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, porque no mundo espiritual a gente não come arroz, feijão, não é? Legumes, carne, nada disso. A gente vai se alimentar de fluidos. Então, o centro gástrico tem que se adaptar a essa realidade agora, né? Acomodando-se no mundo espiritual. Então, ele sofre modificações pela diferenciação dos alimentos de que se provê. E também no centro genésico, principalmente quando há sublimação do amor, na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando agora não filhos, mas novas fórmulas, novos recursos de aperfeiçoamento e progresso para o reino do Espírito. Então, nós também, à medida que evoluímos, o nosso centro genésico, fora do corpo físico, também se adaptam a uma realidade espiritual, de expressão do espírito no mundo espiritual, que não é mais feito através das estruturações genitais do nosso corpo físico, não é? Para a procriação do corpo, né? Para o processo reencarnatório, para gerar um novo corpo biológico, no processo do nascimento, da gestação. Então, no mundo espiritual, isso não acontece assim. Você não precisa mais, porque você não vai gestar ninguém no mundo espiritual, porque um espírito não gesta espírito, tá certo? Então, lá, o centro genésico se modifica, adaptando, portanto, à realidade espiritual. Esse corpo que evolve, que evolui e se aprimora nas experiências de ação e reação no plano terrestre e nas regiões espirituais, que lhes são fronteiriças. A gente tem 2 fases da vida, a vida no corpo físico e a vida fora do corpo físico. Portanto, nas regiões da Terra, do mundo físico, e nas regiões espirituais adjacentes, nas fronteiriças do mundo físico. Então, é suscetível, por isso, de sofrer múltiplas alterações. De que forma? Baseado nos alicerces da adinamia, no processo de dinamismo proveniente da nossa queda mental no remorso ou na hiperdinamia, quer dizer, a dinamia é enfraquecimento energético proveniente de nossas quedas mentais no remorso,
nos erros que a gente cometeu, nas responsabilidades que a gente se sente comprometidas pelas nossas ações erradas. Ou, então, isso gera modificações no corpo espiritual, criando estados mórbidos fixados na estrutura perispiritual, no fluxo energético do corpo perispiritual. Ou também pode acontecer o contrário, na hiperdinamia imposta pelos delírios da imaginação, a se responsabilizarem por outras disfunções inúmeras da alma, nascidos, né, nos estados psíquicos doentios, né? E se responsabilizam por isso mesmo, por disfunções inúmeras da alma, nascida do estado de hipo e hipertensão no movimento circulatório, das forças, das energias que lhe mantêm o organismo sutil, e pode também desgastar-se. É o caso dos espíritos que perdem a estruturação do corpo perispiritual e ficam na forma de ovoides, fica na forma do corpo mental, na esfera imediata, a esfera física. E também pode sofrer, como ele vai dizer aqui, né, perder um pouco da estruturação do corpo perispiritual para se miniaturizar, diminuir de tamanho e se adaptar ao ovo no processo do renascimento. Então, eu vou ler isso aqui de novo para vocês verem. Olha, né? No movimento circulatório das forças que lhe mantém o organismo sutil, e pode também desgastar-se na esfera imediata, a esfera física, para nela se refazer depois através do renascimento, segundo o molde mental pré-existente, que está marcado na mente do espírito propriamente dito, não no perispírito, mas um molde mental, na intimidade do espírito propriamente dito. Ou ainda, restringir-se a fim de se reconstituir de novo no vaso uterino para a recapitulação dos ensinamentos e experiências de que se mostre necessitado de acordo com as falhas da consciência perante a lei. Deixa eu detalhar isso aqui para vocês, porque isso aqui é muito importante. Então, o corpo espiritual nosso pode modificar-se na sua forma, pode, inclusive, perder a forma humana, ficar na forma ovoide, num processo doentio, nos processos, né, de desgaste na esfera imediata, a esfera da física, no mundo espiritual, por causa das disfunções inúmeras que o espírito cria na sua própria estruturação perispiritual, em função dos seus delírios de imaginação, de seus processos de culpabilidade, dos seus processos de responsabilidade espiritual. Então, quando ele perde a forma perispiritual, ele vai poder recompor essa forma quando tenta nascer de novo no processo reencarnatório, utilizando agora o próprio corpo espiritual como um modelador de volta daquele clichê mental que o espírito tem dentro dele, porque ele, apesar de ter perdido a forma, ele tem a lembrança, a memória de ter um corpo perispiritual íntegro. Então, ele refaz esse corpo, aproveitando a formação, não é, genética natural do corpo físico para se reconstituir perispiritualmente. Então, às vezes, ele gasta 1, 2, 3, 4, 5 encarnações para se reconstituir completamente. Em processos de tentativa de nascimento no corpo físico, geralmente frustradas parcialmente. Às vezes ele nasce com muitas deformações e não sobrevive. Aí tenta de novo, no novo processo reencarnatório, e vai reconstituindo-se através desse mecanismo de refazimento da estrutura perispiritual. Ao mesmo tempo, esse corpo espiritual pode sofrer a redução necessária
para se adaptar a um novo processo de reencarnação, se adaptando e se ligando a um ovo fertilizado para recomeçar a formação de um novo corpo físico e, ao mesmo tempo, dar uma aparência nova para o corpo espiritual, porque agora ele vai ter uma forma, uma aparência um pouco diferente, porque a filiação genética dele, dessa encarnação, é diferente da encarnação anterior que ele teve, não é? Então, veja bem, quando a gente está no mundo espiritual, como nós já tivemos infinidades de vidas físicas, de reencarnações, nós temos gravado dentro de nós a fisionomia de todos os corpos que nós utilizamos nas nossas diversas encarnações. E basta a gente lembrar daquela encarnação que a gente faz o nosso corpo perispiritual assumir aquela forma que a gente teve naquela vida. Então, fica tudo gravado na estrutura mental do perispírito. E o corpo perispiritual reflete isso desde que o espírito queira e pense naquilo. É muito interessante a gente aprender isso. Outros aspectos do psicossoma examinaremos mais tarde, quando as circunstâncias nos induzam a apreciar do comportamento nas regiões espirituais vizinhas da Terra, dentro das sociedades afins em que as almas se reúnem conforme os ideais e as tarefas nobres que abraçam ou segundo as culpas dilacerantes ou tendências inferiores em que se sintonizam, geralmente preparando novos eventos alusivos às necessidades e problemas que lhes são peculiares nos domínios da reencarnação imprescindível. Então, esse capítulo é um capítulo muito interessante, porque ele fala dos centros vitais, fala especialmente do centro coronariano, que está intimamente ligado com o corpo mental, com o espírito propriamente dito, que vai retratar no corpo espiritual, no perispírito, todas as realizações, construções mentais e emocionais que o espírito, por vontade própria, quer, deseja. Então, é assim que funciona. Então, por exemplo, quando a gente agride no nosso organismo biológico alguns órgãos do nosso corpo físico, o centro vital do perispírito, que está ligado àquele corpo, se desorganiza energeticamente, reflete isso lá no centro coronariano e fica gravado ali a responsabilidade de consertar mais tarde por atos deliberados nossos de refazimento de nós mesmos. Isso é a lei de causa e efeito funcionando dentro da gente. Muito bonito esse capítulo, porque ele permite a gente também compreender como a justiça divina se processa naturalmente em nós, sem precisar de juízes que vão nos julgar, porque é intrínseco em nós mesmos. A lei está inscrita na nossa consciência, como diz o Livro dos Espíritos. Muito bom, vamos passar para a nossa conversação, porque já terminamos esse capítulo, que é um capítulo realmente lindo. Recomendo depois vocês lerem integralmente esse capítulo e meditarem um pouco nele, para poderem fixar todos esses conhecimentos que o André Luiz nos traz. Professor, eu estava aqui prestando atenção, né? E nessa última parte me chamou uma atenção e eu fiquei um pouco, como é que eu posso dizer assim, eu não entendi muito bem essa última parte. Vou até colocar para o senhor aqui. Está aqui, ó. Ele também pode desgastar-se na esfera imediata à esfera física para nela se refazer através do renascimento segundo o molde mental pré-existente, ou ainda restringir-se a fim de reconstituir de novo no vaso uterino para que a recapitulação dos ensinamentos e experiências que se mostra necessitado de acordo com as falhas ou da consciência da lei. Isso aqui ele está no mundo espiritual ainda, ou quando coloca no vaso uterino ele está reencarnando?
no mundo espiritual, mas ele, no processo reencarnatório, natural, né? O perispírito vai ter que ser reduzido de tamanho, ficar quase que uma forma ovoide, para ser ligado na célula ovo fertilizada, para ele recomeçar a construir um novo corpo com bases na genética herdada do pai e da mãe. Então, ele vai ter uma parecência, uma feição do rosto diferente, vai ter tamanho diferente, vai ter cabelos diferentes, olhos diferentes. Então, o corpo perispiritual vai se refazer nesse processo para se adaptar também à realidade do novo corpo físico. Então, isso é natural e a gente faz com tranquilidade, porque a gente tem esse clichê mental do corpo perispiritual da gente no corpo mental, na sede do espírito propriamente dito. Então, a memória da gente não está propriamente no perispírito, está no corpo mental, no espírito propriamente dito. Porque o perispírito pode ser refeito. Ele é refeito, no processo reencarnatório. Isso até porque a gente tem alguns relatos de quando alguns espíritos desencarnam, dependendo do grau dele, ele pode assumir uma forma anterior, né, de uma personalidade, né? Pode. Por exemplo, vou dar uma ideia assim bem, bem marcante. Imagina que na minha encarnação passada eu fui japonês. Então, minha feição não é essa de Otacílio, tá certo? Tá. Então, se eu for para o mundo espiritual, deixar o corpo físico meu aqui porque morreu, vou para o mundo espiritual e quiser me apresentar com o perispírito na forma do japonês que eu fui, é só pensar, lembrar da minha encarnação lá e eu formato o meu corpo perispiritual com aquela aparência. E aí já tem uma pergunta aqui da Neuci, baseado nisso que a gente está conversando agora, nessa minha dúvida. Ela perguntou, mas traz consigo as experiências anteriores? Todas as experiências anteriores estão fixadas no espírito propriamente dito, e ele perpassa isso para o corpo espiritual quando precisa. Tá certo? O nosso corpo espiritual é a nossa representação com todas as nossas experiências conquistadas. Todas. Ele traz a experiência, né, professor, no corpo perispiritual, mas não necessariamente na consciência dele como encarnado. Não, ao contrário, é na consciência e formata no corpo espiritual. Tá. Mas, veja bem, na consciência significa aquilo que o espírito consegue, porque ele tem ou não autonomia, de lembrar. Tá certo? Porque o espírito não lembra. O espírito, para lembrar de todas as encarnações que ele já teve, ele precisa ser um espírito que tem autodomínio sobre si mesmo. Então, ele só lembra daquilo que é mais conveniente para nossa continuidade evolutiva. E a gente só vai tomando posse da consciência, da lembrança integral, à medida que a gente sobe, evolui espiritualmente. Porque, senão, a gente fica lembrando as coisas atrapalhadas que a gente fez, a gente se desorganiza e não continua progredindo. A gente para porque fica perturbado. Eu lembrei aqui agora... Isso é um mecanismo de autodefesa que Deus criou para nós. Eu lembrei aqui agora, professor, eu estou ouvindo um podcast do estudo do livro Boa Nova, e aí a pessoa que está lá conduzindo, ela falou, né, ela disse que Jesus, quando encarnou, a matéria não surtiu efeito sobre o espírito, porque ele já era um espírito avançado, crístico, né? Então, ele teve a consciência desde a primeira
como é que eu posso dizer assim, primeira vez que ele chegou na Terra, abriu os olhos. Na verdade, Jesus nunca ficou inconsciente em nenhum momento do processo de nascimento. A gente não chama de reencarnação, porque Jesus nunca nasceu na Terra senão aquela vez. Então, não é reencarnação, é encarnação. Para Jesus, é a encarnação porque é única, tá certo? Porque o processo de evolução dele não se deu na Terra, ele é anterior à Terra. Então, quando Jesus foi nascer na Terra, ele, como é um espírito completamente dono da sua própria realidade, tem inteiramente autodomínio e conhece todas as leis e sabe manipular todas as leis da natureza, tanto física quanto espiritual, ele pôde organizar o corpo dele utilizando os recursos de Maria de Nazaré, da genética que ele recebeu, para fazer o melhor corpo para ele, para que ele pudesse exercer a sua tarefa aqui entre nós sem nenhuma dificuldade biológica. Tá certo? Então, o corpo dele era perfeito. E ele lembrava de tudo, absolutamente, né, professor? Todo o tempo, porque ele não precisava ficar no estado de perturbação. O espírito, quando ele é mais evoluído, ele não precisa ter o perispírito restringido para reencarnar. Só precisa enquanto nós somos espíritos atrasados. Então vamos lá, agora chegou as perguntas aqui. A Diná colocou assim: no caso da inseminação artificial, como explicar espiritualmente? Não tem nenhum problema, Diná, porque o espírito só vai ser ligado no embrião, ou na célula, né? Na célula que vai começar o processo de divisão celular, quando ele for colocado dentro do útero. Porque o espírito não precisa ligar, não é? Nas primeiras divisões celulares. Vou dar um exemplo disso para ficar claro. Quando nascem gêmeos univitelinos de uma placenta só, tem um ovo fertilizado só. Não é? É um óvulo que recebe um espermatozoide, fica fertilizado, aquele ovo, agora deixa de ser óvulo para ser um ovo, uma célula completa, aquela célula completa vai sofrer a primeira divisão celular e repartir em duas. Se tem 2 espíritos para nascer, cada um deles vai ser ligado a uma dessas células e daí para frente as divisões celulares vão ser controladas pela necessidade de cada um dos espíritos. Por isso é que eles não são, apesar do corpo ter a mesma carga genética, eles não são idênticos, eles são muito parecidos. Mas eles não são idênticos. A impressão digital dos gêmeos é diferente. Tá certo? Tem diferenças próprias que o próprio espírito imprime no processo de divisão celular enquanto está no processo de formação do corpo, no processo reencarnatório. Então, no caso da inseminação artificial, o que os médicos esperam? Eles fazem inseminação artificial, observam as primeiras divisões celulares e aí implanta aquelas células, né, que já estão vivas, começando a fazer divisão celular, no útero materno. Aí o espírito se liga a ela. Não há nenhum problema. E vai nascer uma pessoa normalmente ali, sem problema nenhum. Se não se ligar espírito, não nasce nada. O corpo começa a formar e vai ter um aborto. Não dá certo a inseminação artificial. Professora Maria Lúcia Barbosa perguntou: pode-se dizer que o centro de força coronário equilibra os outros centros de força? Não é que equilibra. Maria Lúcia, é uma espécie... Olha, você tem assim a usina. Vamos pensar numa usina hidrelétrica.
da usina hidrelétrica é gerada energia elétrica. Essa energia elétrica é levada para uma estação de transformação dessa energia elétrica para que ela possa ter alta voltagem, corrente baixa, para ser distribuída. Então, essa energia vai correr na rede elétrica, né, nas torres de rede elétrica, para ser levado, por exemplo, para uma cidade. Lá na cidade, tem uma outra subestação de captação dessa energia e adequação dessa energia para distribuição na cidade. Então, a usina é o espírito, a primeira estação de transformação energética para distribuir é o centro coronariano, e as outras subestações das outras cidades são centros de força. Então, está tudo interligado. Mas a matriz que controla isso é o espírito, é a usina elétrica, é o espírito propriamente dito. Porque o centro coronariano obedece ao espírito. E é através do centro coronariano é que você distribui as energias para os outros centros de força. Mas distribui e tem reflexo, porque tem reflexo, essas energias voltam, circulam nos centros de força, em todos eles. Faz um circuito fechado, energético no corpo perispiritual. Não sei se ficou clara a ideia. Para mim ficou, depois ela pode responder para nós, a Maria Lúcia. Isso. Dá um retorno. A Neuci colocou assim, quando a gente estava comentando do processo reencarnatório, né? Se fôssemos lembrar de tudo, iríamos sofrer. Muito. Por isso que a gente tem que esquecer para recomeçar. E a bondade divina nos permite isso através da misericórdia de Deus. Não é? Que a gente só vai lembrar daquilo que é mais conveniente para nos auxiliar no processo de evolução. Não para atrapalhar o processo de evolução. Professor, agora a Olga fez uma pergunta aqui. Otacílio, na prática, qual a importância de saber sobre o centro de forças? A primeira delas é que você não põe mais culpa em Deus que está te justiçando. É você mesmo que faz isso com você mesmo. Segundo, você sabe que qualquer tipo de pensamento, de ação desequilibrada, você está desorganizando esses centros de força e vai sofrer as consequências disso no mundo espiritual. Tá certo? Então, veja, há uma correspondência da lei de causa e efeito e também das projeções nossas na vida futura, em função daquilo que a gente faz, porque tudo que a gente faz fica, de certa maneira, gravado na nossa estrutura perispiritual, através dos centros de força, porque o espírito não esquece de nada. E agora que o senhor comentou já que o espírito não esquece de nada, o José Luiz colocou assim, professor Otacílio, tudo fica gravado no perispírito sob o comando do espírito? Eu entendo um pouquinho diferente disso, José Luiz. Tudo fica gravado no corpo mental, no espírito propriamente dito, e reflete, estruturando o corpo perispiritual. Então, quando você vê o corpo perispiritual de um espírito, você sabe o que ele está pensando, o que ele está sentindo, porque ele mostra isso na sua estruturação. Do mesmo jeito que a gente mostra no nosso rosto quando a gente está triste, quando a gente está alegre. E, professor, a Maria Lúcia respondeu para nós, ótimo esclarecimento, professor, gratidão. Então, ela entendeu. Obrigado. É bom que as coisas fiquem claras, eu me esforço para isso. Se não ficar claro, vocês me puxam a orelha. Professor, o espanhol colocou assim, quanto aos gêmeos, como funciona a programação reencarnatória? Cada espírito é um espírito, vai ter a sua própria programação. A única coisa que são parecidas é o corpo, mas a ação dos espíritos é diferente. Os gêmeos são muito diferentes uns dos outros, né?
a inteligência, a perspicácia, não é? O sentimento. Um é mais calmo, o outro é mais agitado, porque é só o corpo que é parecido. Mas o espírito é diferente, são dois espíritos diferentes. Então, o planejamento é para cada um. Mas agora eu fiquei com uma dúvida. Por que os dois vêm juntinho, então? Porque tem necessidades de companheirismo. Tanto para se reajustarem, quanto para realizarem coisas em conjunto. Bom. A Maria Lúcia colocou aqui, ó, importante conhecimento para quem aplica passes, naquele caso da resposta, né, que o senhor deu para a Olga. Isso, Maria Lúcia, tá? Obrigado, foi bem lembrado isso. Quando o passista vai dar passe, por isso que ele põe a mão sobre a cabeça, ele está atuando com as energias dele sobre o centro coronariano, que o indivíduo que está tomando passe está receptivo, vai absorver essas energias através do centro coronariano e vai distribuir para o corpo físico através das redes energéticas dos centros de força, dos centros vitais do perispírito, que depois vai para repassar para o corpo, criando saúde. E a Olga já agradeceu aqui, ó. Gratidão, tomarei mais cuidado com as atitudes. Eu também. Professor, a Maria Martiori perguntou: professor, durante o passe, é possível transmitir energias através dos centros de força? Já respondemos isso. É assim que a gente faz. Por isso a gente põe a mão sobre a cabeça, que é o centro coronariano. O centro cerebral, o centro coronariano, são os dois centros que vão distribuir essas energias para os outros centros de força e levar, não é, os estímulos de harmonia e de saúde para as células do corpo físico. Então, mas não tem a necessidade de a gente, né, irradiar para o resto do corpo, né, professor? Basta colocar... Depende. Às vezes é preciso ajudar nisso. Porque, às vezes, na verdade, mais do que isso... Não podemos dizer que não é errado, né? Não. E quando a gente souber fazer isso, vendo o que está fazendo, as coisas mudam. Como o André Luiz descreve em outros livros. Por exemplo, tem uma mulher, né, num dos livros do André Luiz, ele descreve isso. Tem uma mulher que tinha tido desentendimento com o marido e estava com um processo energético disfuncional, que ele descreve como um fluido escurecido na região do plexo cardíaco. Aí o espírito que vai dar passe nela, né? O espírito, junto com o médium, vai dar passe nela, o espírito, né, movimenta as suas mãos assim em volta do centro cardíaco, aglutina aquela energia e depois arrasta e leva para a bexiga. Leva para o centro genésico, centro gástrico, para que seja eliminado através da urina. Ele direcionou para o local correto. Ele direcionou. Né? Agora, nós, os encarnados, a gente não sabe fazer isso, porque a gente não sabe ver isso. Então, a gente impõe as mãos sobre a cabeça e deixa o espírito dar o passe. A gente segue as energias. Mais fácil. Professora Norris perguntou: se o espírito não se une antes da nidação, então a ligação do espírito reencarnante não ocorre na fecundação? Não é que ele ocorre na fecundação, ele tem que ocorrer depois da fecundação. Uma vez fecundado, a célula está apta a se desenvolver para fazer um novo corpo. Então, ali se liga o espírito. A palavra na fecundação é para dizer que não é nem antes e nem muito depois, porque se você deixar as células se desenvolverem e fizerem divisões celulares até um ponto que elas começam a diferenciar, a ação do perispírito ali fica inócua,
porque já aconteceu coisas que ele não pôde imprimir dele mesmo aquela necessidade espiritual daquele corpo que ele precisa. Então, geralmente, quando isso acontece, vai ter uma gestação sem espírito. E o corpo aborta. Está lá no Livro dos Espíritos. Pode formar um corpo sem um espírito ligado? Pode, mas ele não nasce vivo. Ele aborta. Professor José Luiz Arantes colocou assim: boa, professor Otacílio. O nosso mentor interage com o nosso espírito para nos ajudar nas orientações? Claro que sim. Ele faz isso entrando, se a gente entra em sintonia com ele, se a gente na prece, nas nossas necessidades que a gente lembra deles, eles não é, transmitem para nós através das ondas mentais que nós captamos pelo nosso corpo espiritual, né? E absorvemos nas nossas ideias, né? No corpo físico também, quer dizer, a gente, puxa, eu tive uma ideia agora que parece que foi uma inspiração, vai resolver o meu problema. É uma ajuda do Espírito bondoso que está ali do nosso lado. Faz isso constantemente. A gente que não presta atenção. A gente acha que somos nós, né, professor? Que A gente não sabe distinguir o que é meu pensamento e o que não é meu. Professor, tem uma pergunta aqui da Olga. Tenho irmãos gêmeos. Em espíritos, eles sabem que virão juntos? Às vezes, eles, claro, muitas vezes planejam juntos no mundo espiritual. O planejamento reencarnatório, se eles participaram do planejamento, eles sabem que eles vão nascer juntos. Eles optaram por isso, por alguma necessidade deles mesmos. Só que depois que nasce, não lembra. A gente esquece. A gente combina tudo lá e esquece tudo aqui, né, professor? Fica só na nossa memória profunda. No fundo, sabe que está tudo certo, né? Mas, professor, acho que foram sanadas as dúvidas, por enquanto, sobre esse capítulo, né? Creio que depois, com o estudo, como o senhor orientou que a gente fizesse, como você orientou que a gente fizesse, devem surgir, né, no decorrer aí da semana, né, se porventura vier, né, na próxima aula a gente consegue ainda tirar, porque na próxima aula, se eu não me engano, a gente vai falar um pouco sobre evolução e corpo espiritual, né? Isso. Agora ele vai começar a falar do processo evolutivo. E a gente vai ver que o nosso corpo espiritual vai evoluir a partir do corpo espiritual de uma célula até ser tão complexo quanto o nosso corpo perispiritual da fase humana. E, mais ainda, até o nosso corpo espiritual representar a pureza de um espírito angelical. Professora Helena colocou assim: obrigada por essa aula. Eu achava que entendia. Só agora eu entendi de fato. Que bom, Helena. Eu fico feliz por isso. A Olga Batista colocou aqui um comentário. Durante o passe, explico para a pessoa que temos uma espécie de tigelinha no alto da cabeça, que no momento do passe ela se enche dos fluidos espirituais e distribui para todo o corpo. É uma metáfora bonitinha, um exemplo bonitinho que ajuda a pessoa a entender. Então, professor, chegamos ao final de mais uma aula, né, de agradecimento sempre, professor. Então, agradecemos a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta noite, né? Isso mesmo. Estudantes que somos, né? De coração, né? Agradecemos de coração. De coração e espírito, né, professor, também. Aí a Zildinha, a Marilda, a Cléo lá da Bahia, lá de Salvador. Tinha gente da Pensilvânia, a Selva estava lá também, do Uruguai. Isso. Né, Marilda, Isildinha, né? Tanta gente.
Tá todo mundo, até o nosso amigo lá, o Marcondes, estava, o Marcos de Carvalho, o Ricardo, o espanhol que é o Zé Antônio. Muito bom. É muito bom estar com vocês. Eu fico muito feliz. Não, essa aula realmente é muito gratificante, né? A gente saber dessa... Porque a gente sabe da gestação, como é feita a evolução do ser humano, né, no processo de gestação, mas a gente não tem ideia de todos os processos, né, professor? Porque é de uma única célula que nós nascemos, né? De uma única célula. O corpo nosso é feito de uma única célula. É impressionante a bondade divina, né? Que é muito Olha, gentil. e Deus, para nos ensinar o amor, fez que essa única célula fosse formada de duas meias células que se amam. Verdade. Não é? Então, gratidão eterna aos nossos pais, né? De todas as encarnações. Então, chegamos ao fim de mais uma aula, agradecendo a todos vocês que estiveram até agora conosco, sabendo que essas aulas ficam gravadas também. Está aí a Lourdinha, a Vera, a Isildinha, a Valéria, o Francisco, o espanhol está aí também. Ó. Também está aí o espanhol, a Helena aqui de Santos. Muito bom. A Olga está sempre conosco. Quem não conseguiu pegar a aula desde o começo, sabe que ficam gravadas no IGES, no Chico Xavier, na Rede Amigo Espírita, é só ir lá e procurar que você pode rever a aula lá também, estudando de novo. Não, a Norris colocou não a pílula do dia seguinte. Sim, porque a pílula do dia seguinte, ela é abortiva. Sabe o que ela faz? Ela impede que a célula ovo faça anidação no útero. Então, mata a célula, mata a chance do nascimento. Ela é abortiva. Muito sério isso, né, professor? É. A Isildinha também, sou de Santos também, então seja bem-vinda, Isildinha. A Olga Batista, hoje foi 10. A Olga está sempre conosco. Então, vamos fazer a prece, professor, para a gente encerrar hoje nossa aula? Vamos. Você quer chamar a Ana para fazer? Quer chamar a Amélia? Alguém lá, ó. Chama as visitas aí, é bom eles conhecerem. Eles vão aparecer aqui, agora que o senhor convidou, eu tenho certeza que daqui a 15 segundos... Aí. Então, estamos aqui hoje assistindo a aula em conjunto, está aqui a Amélia, a Ana, o Tiago, a Beatriz também. Então, hoje um deles vai se encarregar de fazer a nossa prece. Aí. Isso mesmo. Estão chegando aqui, eu vou sair de cena. A Amélia, o Tiago. A Bia. A Ana. A Ana e a Bia. Coube todo mundo, ó. Você escolhe aí, Ronaldo, quem faz a prece final. A Amélia já escolheu, já. Hoje é o Tiago. Porque ela falou que da última vez ela fez, hoje é o Tiago. Então você, Tiago. Amado Mestre Jesus, equipe espiritual que assiste esse trabalho, que possamos nos unir em pensamentos, em sentimentos de amor, de paz, porque sabemos que Jesus está conosco. Ele nos disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele se faria presente. Então nós sabemos também que corações unidos, onde quer que estejamos, em nossas casas, na casa de amigos, a equipe espiritual também se faz presente, nos amparando, nos protegendo
e derramando em nós bênçãos de que necessitamos, a fim de prosseguir a nossa caminhada, seguindo os passos luminosos de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, ampara as nossas famílias e permita que na próxima semana estejamos novamente aqui reunidos, estudando as lições desta doutrina consoladora. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Tchau, gente. Tudo de Até bom lá, para meus vocês. amigos. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.